Você já orou por algo com toda a sua fé, mas parece que Deus não te ouviu? Já chorou, insistiu, fez campanhas, e mesmo assim nada aconteceu? Muitas pessoas vivem frustradas com suas orações porque não entendem como a Bíblia ensina a pedir. A verdade é que não é Deus quem falha. Muitas vezes, somos nós que pedimos da forma errada. A palavra de Deus nos ensina claramente sobre isso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, não é qualquer pedido que Deus atende. Existe uma chave espiritual que abre portas no céu, e é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Prepare-se, porque o que você vai aprender pode transformar sua vida de oração para sempre. O primeiro passo para orar de forma eficaz é compreender que Deus não é um atendente de pedidos. Ele é Pai. Ele sabe o que é melhor para nós e, por isso, não concede tudo o que pedimos. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, lemos: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Perceba, segundo a sua vontade. Isso significa que nem sempre o que pedimos está alinhado com o plano perfeito que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes, pedimos coisas que, no momento, podem até nos destruir. A oração eficaz não é quando fazemos Deus mudar os planos dele, mas quando nos alinhamos ao que ele já determinou. Jesus nos ensinou isso na prática. Em Mateus, capítulo 6, versículo 10, ele orou: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o próprio Filho de Deus se submetia à vontade do Pai, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. Pedir de forma correta não é colocar nossos desejos acima dos planos de Deus, mas pedir para que Ele nos conduza pelo caminho certo, mesmo quando isso contraria a nossa vontade. Muitas pessoas se frustram com Deus porque pedem e não recebem, mas não param para analisar como estão orando. A Bíblia nos alerta que existem pedidos que o Senhor não atende, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama demais para permitir que algo nos afaste do seu propósito. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Isso significa que, muitas vezes, oramos movidos pelo ego, pela ambição e pelo desejo de conquistar algo que, no fundo, não glorifica a Deus, mas satisfaz apenas nossa carne. A oração que não gera transformação, que não está alinhada com o caráter e com a vontade do Pai, dificilmente encontrará resposta. Outro erro comum é pedir no tempo errado. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a palavra diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez você esteja pedindo algo que Deus até quer te dar, mas não agora. Ele sabe quando você estará preparado para receber e desfrutar daquilo que pede. Muitas vezes, o não de hoje é um sim para o futuro, quando seu coração estiver pronto e sua fé fortalecida. Também precisamos analisar a motivação do nosso coração. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, lemos: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus não vê apenas as palavras que falamos, mas o que realmente está dentro de nós. Se oramos com orgulho, inveja, mágoa ou cobiça, o Senhor conhece e não pode abençoar pedidos que nascem de intenções impuras. Outro ponto que impede nossas orações de serem atendidas é a falta de perdão. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus nos ensina: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se guardamos ressentimento, nossa oração perde força, pois o perdão é um princípio essencial para nos conectarmos com Deus. Ele quer que nosso coração esteja limpo, para que nossas palavras cheguem ao céu. Outro motivo que a Bíblia apresenta para pedidos não atendidos
é a dúvida no coração. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, lemos: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, quando pedimos sem acreditar verdadeiramente, anulamos a eficácia da oração. Deus responde à fé, não à incerteza. Além disso, muitas pessoas oram sem conhecer a palavra. A Bíblia é clara em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus revelada nas Escrituras, mais fácil se torna orar de forma correta. Se não estudamos a Bíblia, pedimos sem base, sem direção, sem discernimento, e acabamos nos frustrando. Outro erro comum é achar que orar muito significa orar bem. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A força da oração não está no tamanho do pedido, mas na sinceridade do coração e na confiança no Pai. Não precisamos convencer Deus com palavras bonitas ou longos discursos, mas abrir a alma diante dele com humildade. Por fim, é importante entender que Deus não é obrigado a responder tudo o que pedimos. Ele é soberano e sabe o que é melhor para nós. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, ele declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa verdade nos ensina que, mesmo quando não entendemos, o silêncio de Deus também é resposta. A Bíblia nos ensina que a oração é a chave para o céu, mas também revela que existe uma maneira certa de pedir. Não se trata apenas de falar com Deus, mas de entrar no centro da sua vontade. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, está escrito: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O segredo está aqui. Não é pedir o que queremos, mas pedir o que ele quer para nós. Quando alinhamos nosso coração com o coração de Deus, nossas orações se tornam poderosas e eficazes. O primeiro passo para orar de forma correta é buscar intimidade com Deus. Antes de apresentar nossos pedidos, precisamos conhecer quem Ele é. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus ensina: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas invertem essa ordem. Pedem bênçãos, pedem prosperidade, pedem livramentos, mas não buscam a presença de Deus. A oração verdadeira começa com adoração, reconhecimento e entrega. Também é essencial orar com fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se oramos sem acreditar que Deus é capaz de responder, anulamos o poder da oração. A fé move o coração do Pai e abre portas que o impossível humano não consegue destrancar. Por isso, antes de pedir, precisamos crer. Outro princípio fundamental é pedir com o coração limpo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração não significa perfeição, mas sinceridade. Quando nossas intenções são puras e não buscamos apenas ganhos próprios, estamos mais próximos de orar, segundo o que Deus deseja para nós. A Bíblia também nos orienta a orar com perseverança. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso mostra que, muitas vezes, Deus testa a constância da nossa fé. Não basta orar uma vez e desistir. O céu se move quando nossas orações são consistentes.
quando mostramos que realmente desejamos aquilo que pedimos. Outro segredo poderoso é orar no nome de Jesus. Em João, capítulo 14, versículos 13 e 14, o próprio Cristo declarou: "E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Isso não significa que basta falar em nome de Jesus como uma fórmula mágica. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a sua vontade, seu caráter e seus ensinamentos. Um dos maiores obstáculos na oração é o pecado não confessado. Em Salmos capítulo 66, versículo 18, está escrito: "Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." O pecado cria uma barreira espiritual entre nós e Deus. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, precisamos pedir perdão. Um coração arrependido abre caminho para que nossas orações cheguem ao trono do Pai. Outro princípio que Jesus nos ensinou é orar com humildade. Em Lucas, capítulo 18, versículos 10 ao 14, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava com orgulho, exaltando suas obras, enquanto o publicano, humilde, dizia: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." E Jesus conclui que o publicano saiu justificado. A oração que agrada a Deus nasce de um coração quebrantado. Devemos ainda aprender a pedir coisas que glorificam a Deus. Em João, capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: "Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito." Estar em Cristo significa que nossos desejos são moldados pelo que Ele deseja para nós. Quando vivemos em obediência à palavra, passamos a pedir coisas que honram o nome de Deus, e é isso que ativa respostas sobrenaturais. Outro segredo da oração eficaz é orar com gratidão. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo escreveu: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças." Antes de pedir algo novo, agradeça pelo que já tem. A gratidão atrai favor, abre portas e fortalece nossa fé, porque nos lembra que o mesmo Deus que nos abençoou ontem pode fazer muito mais hoje. Oração eficaz também exige paciência para esperar. Em Salmos, capítulo 40, versículo 1, Davi declara: "Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Deus não trabalha na nossa ansiedade, mas no seu tempo perfeito. Pedir corretamente significa também aceitar que a resposta pode ser sim, não ou espere. Outro ponto essencial é não desistir quando o silêncio vier. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, lemos: "Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará." O silêncio de Deus não significa rejeição, significa preparação. Ele está organizando tudo para que, no tempo certo, a resposta seja completa. Além disso, a Bíblia nos ensina que devemos orar com outros irmãos na fé. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Existe um poder especial na oração coletiva, porque a unidade no Espírito atrai a presença de Deus e fortalece nossa fé. Outro segredo é não pedir apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo recomenda: "Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade." Quando oramos pelos outros, Deus cuida de nós. A oração intercessória tem um impacto poderoso, tanto na nossa vida quanto na vida daqueles por quem oramos. Também é importante orar com base na palavra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes."
Quando usamos versículos para embasar nossos pedidos, estamos declarando as promessas do próprio Deus. Isso fortalece nossa fé e mostra ao Senhor que confiamos naquilo que Ele já revelou. Por fim, é essencial compreender que a oração é relacionamento. Não é uma lista de desejos, mas um diálogo com o Pai. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem." Se ouvirmos a voz de Deus, saberemos exatamente o que pedir, quando pedir e como pedir. Essa intimidade transforma a forma como oramos. Muitas vezes oramos, pedimos, choramos, mas parece que Deus não nos ouve. O silêncio nos incomoda, gera ansiedade e até nos faz questionar se estamos orando da maneira certa. Mas a Bíblia mostra que o silêncio de Deus não significa ausência, e sim trabalho nos bastidores. Em João, capítulo 13, versículo 7, Jesus disse: "O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois." Isso significa que muitas vezes não vemos a resposta porque ainda não é o tempo de entendê-la. Um dos sinais mais claros de que Deus está respondendo suas orações é quando o seu coração encontra paz, mesmo que nada ao redor tenha mudado. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo nos ensina: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Quando oramos corretamente e entregamos tudo nas mãos de Deus, o Espírito Santo nos dá uma paz sobrenatural, mesmo diante de situações difíceis. Outro sinal de resposta é quando Deus fecha portas. Muitas vezes pedimos algo com insistência, mas as portas simplesmente não se abrem. Isso pode ser proteção. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, está escrito: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Se uma porta não se abre, confie. Deus sabe o que está evitando que você enfrente. Há momentos em que Deus responde de forma contrária ao que pedimos. Isso também é resposta. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor declara: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos." Quando ele diz não, é porque tem algo muito melhor preparado. Outro sinal poderoso é quando a palavra de Deus começa a falar com você de forma diferente. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia afirma: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes." Se ao ler a Bíblia, certos versículos saltam aos seus olhos e tocam seu coração, pode ser a resposta direta de Deus à sua oração. Além disso, Deus usa pessoas para confirmar suas respostas. Em 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 ao 7, vemos como o profeta Natã foi usado para confrontar Davi. Muitas vezes, Deus coloca alguém no nosso caminho para nos direcionar, aconselhar ou confirmar aquilo que já estamos orando. Esteja atento às vozes que ele levanta ao seu redor. Outro sinal é quando o Espírito Santo incomoda o seu coração. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Se algo dentro de você começa a trazer inquietação sobre um pedido ou decisão, pode ser Deus mostrando que aquele não é o caminho certo. Às vezes, a resposta de Deus vem através das circunstâncias. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo escreve: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus." Deus organiza os detalhes da nossa vida para nos conduzir ao centro da sua vontade. Até aquilo que parece um atraso pode ser parte da resposta. Outro ponto essencial é entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." Talvez você esteja pedindo algo que Deus já preparou,
mas que ainda não é o momento de receber. Isso também é resposta. Quando Deus quer nos dar um sim, Ele cria oportunidades onde não existiam. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Quando a porta vem de Deus, ninguém pode impedir. Por isso, ao orar, peça também discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm do céu. Outro sinal importante de resposta é quando Deus fortalece a sua fé no processo. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mesmo sem ver mudanças externas, se você sente sua fé crescer, isso significa que Deus já está agindo dentro de você, preparando o terreno para a vitória. Muitas vezes, a resposta de Deus não está no que Ele dá, mas no que Ele tira. Em João, capítulo 15, versículo 2, Jesus afirma: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Quando pessoas, ambientes ou oportunidades saem da sua vida, pode ser Deus te podando para te levar a um nível mais alto. Outro detalhe importante: quando Deus está respondendo, Ele renova as forças espirituais. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se mesmo no deserto você sente ânimo para continuar orando, isso já é prova de que Deus está sustentando sua caminhada. Deus também fala através de sonhos e revelações. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15, está escrito: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Por isso, esteja sensível. Muitos direcionamentos e respostas vêm enquanto dormimos. Outro sinal de resposta é quando o Espírito Santo confirma através da paz. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Se após orar, você sente tranquilidade, é um forte indicativo de que Deus está conduzindo o processo. Além disso, Deus pode te responder através de livramentos invisíveis. Em Salmos capítulo 91, versículo 11, está escrito: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quantas vezes pedimos por proteção e nem percebemos os perigos dos quais fomos livres? Isso também é resposta de oração. Outro ponto importante: a transformação do seu caráter pode ser resposta. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Se depois de orar, você se torna mais paciente, amoroso, bondoso e cheio de domínio próprio, significa que Deus está agindo dentro de você antes de agir ao seu redor. Deus também usa situações difíceis para responder orações. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4, lemos: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Às vezes Deus permite provações para te preparar para receber aquilo que você tanto pediu. Por fim, nunca se esqueça: a maior resposta de Deus é a presença dele. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, está escrito: O Senhor, pois, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Se mesmo sem ver respostas visíveis, você sente a presença dele, é sinal de que sua oração chegou ao céu. Talvez você esteja pedindo há meses, talvez há anos, e sente que Deus não te ouve. Você já chorou, já clamou, já questionou. Mas a verdade é que Deus sempre responde, só que nem sempre da forma que imaginamos. A Bíblia nos ensina que a oração não muda Deus, a oração muda a nós. Em Mateus, capítulo 6, versículo 8, Jesus disse:
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Ou seja, Deus já sabe o que você precisa, mas Ele deseja que a oração transforme o seu coração. A maior chave para orar corretamente é alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, está escrito: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Muitos oram, mas pedem fora da vontade de Deus. Por isso, se você quer ver milagres, antes de pedir, pergunte a Deus o que ele quer para você. Outro ponto essencial é orar com fé verdadeira. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra declara: Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não basta orar, é preciso crer de todo o coração que Deus pode, que ele está ouvindo e que sua resposta será perfeita. Mas Jesus também nos alertou sobre algo muito importante: a motivação do nosso pedido. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes, nossas orações são guiadas pelo ego, pela vaidade ou por desejos momentâneos. Deus não responde pedidos que nos afastam dele ou que nos destruiriam. A oração correta não é aquela que tenta convencer Deus dos nossos planos, mas sim aquela que nos coloca dentro dos planos dele. O próprio Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos colocando o reino de Deus em primeiro lugar, o céu se move ao nosso favor. Por isso, antes de pedir algo, aprenda a agradecer. A gratidão abre portas espirituais. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem agradece mesmo antes de receber, demonstra confiança total em Deus. E lembre-se, orar corretamente não significa orar muito, mas orar com sinceridade. Jesus advertiu contra orações repetitivas, sem coração, em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mais importante do que a quantidade de palavras é a verdade do que sai do seu coração. Deus também nos ensina a perdoar antes de pedir. Em Marcos capítulo 11, versículos 24 e 25, Jesus disse: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O perdão desbloqueia respostas espirituais. Muitos estão orando e não recebem porque guardam mágoas no coração. Seja também persistente. Jesus contou a parábola da viúva insistente, em Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 7, para mostrar que precisamos orar sem desanimar. Isso não significa forçar a Deus, mas demonstrar que confiamos na sua justiça e que não desistiremos daquilo que ele já prometeu. Por fim, a grande lição é: orar corretamente é orar como filho. Não é uma relação de barganha, mas de confiança. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Deus é um Pai amoroso que deseja nos abençoar, mas quer que nos aproximemos dele com o coração certo. Chegou o momento de você mudar a forma como ora. Não peça apenas coisas, peça para conhecer mais a vontade de Deus. Ore com fé, com gratidão, com perdão e com um coração alinhado ao céu. Quando suas orações se conectarem ao coração do Pai,
Você verá portas se abrindo, respostas chegando e milagres acontecendo.